com um golaço de Zacarias Labial, o Corinthians vence o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. Resultado importante em casa. O Corinthians não sobe muitas posições na tabela, mas melhora muito a sua pontuação e vê os adversários muito mais próximos. Então, é um resultado para dar moral, principalmente para o jogo contra o Grêmio e pensando no retorno pós-Copa do Mundo. Então, aqui, vamos para mais um pós-jogo no canal Portal da Fiel, falando sobre esse duelo alvinegro, sobre o resultado, sobre alguns destaques, alguns jogadores que tiveram uma boa atuação, outros que nem tanto, e projetar realmente o que tem para vir nos próximos jogos do futuro alvinegro. Então, logo depois da vinheta, a gente vem aqui com mais um pós-jogo para o canal Portal da Fiel, de corintiano para corintiano. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos aqui, então, falando no canal Portal da Fiel, analisando um pouco mais do que foi Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Uma partida tecnicamente abaixo, esperava muito mais pela qualidade que os dois times têm no papel. Analisando também um pouco, o Corinthians poupou jogadores no meio da semana, então tinha atletas mais descansados. A ideia realmente era poder apresentar um melhor futebol, mas infelizmente quem foi para uma fria noite na Neoquímica Arena não teve um bom desempenho, não viu uma grande partida de futebol. Acabou deixando a desejar. Os goleiros pouco trabalharam, poucas finalizações, mas com o golaço do Zacarias Labiá, pelo menos, vale o ingresso. Acho que vai importante para o torcedor corintiano. Voltou para casa feliz com um golaço do marroquino, importante para o próprio Zacarias em relação a se firmar como uma opção ali no Corinthians, uma opção no elenco. Já tinha comentado no outro vídeo, em outras partidas o Zacarias já tinha deixado uma boa impressão e ganhando oportunidades está conseguindo confirmar. O Corinthians teve, então, jogou com o time titular, manteve a força máxima. A principal novidade foi o Memphis no banco de reservas e o André como titular ali no meio de campo. O André, que nós elogiamos aqui na partida contra o Peñarol, novamente uma partida muito abaixo. Então, o Corinthians no primeiro tempo muito burocrático, muitos erros, muitas decisões erradas, vários jogadores realmente, de novo, também numa partida abaixo. Vem a segunda etapa e com as mudanças, com algumas entradas, alterações por parte do Diniz, o Corinthians, pelo menos, começa a ter criatividade. E essas mudanças, elas passam por 3 nomes principais. Caio César, que volta no lugar do Lingard, e o Lingard merece elogio, a gente vai falar aqui ao longo do vídeo. Memphis, depois de um longo tempo afastado, foi importante, e o Zacarias Labiá. O Corinthians consegue, o Caio muda muito o jogo, consegue com a qualidade no drible, velocidade, ele consegue desarrumar a defesa do Atlético Mineiro e mostra realmente, assim, já está mantendo uma regularidade. A gente já tem alguns jogos dele na camisa do Corinthians para analisar e entender que sim, ele é um cara que tem esses pontos fortes como atacante, na parte do drible, na parte de criação de jogadas. É um jogador que pode ser muito importante para a temporada e pode ser aquele cara que o Corinthians vai ter que olhar e falar: vou ter que gastar um pouco, vou ter que tentar arrumar dinheiro onde não tem para manter ao final do empréstimo. Acho muito difícil, mas tudo leva a crer que, pelo menos para essa temporada, o Caio César será muito importante. Memphis entra na segunda etapa também, ajuda a movimentação com alguns passes. Não foi uma grande partida, não foi o Memphis de 2024, mas já conseguiu ser mais lúcido que vários jogadores que começaram a partida. E claro, o destaque fica aqui para o Zacarias Labiá, que comemorando, trazendo aqui os créditos para o Corinthians no seu perfil oficial, trouxe aqui a foto dele comemorando mais um gol. E ele merece, sim, todos os lados, todos os elogios para a gente falar sobre o Zacarias. Foi um cara que tem uma qualidade na bola parada, não foge do jogo, se mostra muito participativo e foi premiado com um golaço na Neoquímica Arena, seu segundo gol com a camisa do Corinthians. Mas também, acho que em relação, para não deixar de citar mais um outro atleta, porque pela participação, acho que gostei da atuação, taticamente falando, foi o Jesse Lingard. O inglês, que para mim é um jogador que tem tudo para ser um grande reforço do Corinthians, um jogador de peso ali nesse elenco. Não teve uma partida tecnicamente boa no ataque, mas foi um jogador que taticamente ajudou muito, voltou para marcar, voltou para recompor. Então, num futebol que hoje exige muito dos atacantes, pegar um cara que jogou Copa do Mundo, jogou com a seleção da Inglaterra em partidas importantes na carreira, que entendeu
que nesse time do Corinthians ele precisa se dedicar, entendeu as orientações do Diniz, e foi um cara muito importante, pelo menos na parte tática, enquanto esteve em campo. E antes de começar, assim, a falar também sobre alguns destaques negativos aqui da partida, só reforçando aqui para vocês, né, pessoal? Tá gostando do canal? O canal é novo, começamos agora nesse mês de maio. Deixa aqui o seu like, assina o canal, ativa as notificações, compartilha, comenta, para a gente ter mais essas resenhas daqui para frente no canal Portal da Fiel. Fazendo aquele marketing necessário para convidar vocês para o canal chegar mais longe para mais corintianos. Vamos lá, depois dessa prévia aqui do nosso marketing, do nosso merchanzinho aqui, podemos dizer, falar dos jogadores que não se destacaram. E aqui, acho que vem com o Garro, uma partida que não conseguiu ter espaço na criação, tanto que deixa o Corinthians é substituído para a entrada do Zaccaria. O Yuri Alberto, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, contra o Peñarol, onde ele perdeu alguns gols, mas ele foi importante. Contra o Atlético Mineiro já foi uma partida mais abaixo. Mas mesmo assim, ele não foge do jogo, é um jogador que a parte de entrega dele não dá para questionar, mas o que o Jetsi conseguiu trazer, o Yuri não foi também esse destaque. Não dá para falar que o Yuri teve uma boa partida taticamente falando, apesar de ser um jogador que sempre chama atenção na defesa, mas não gostei da partida do Yuri Alberto, longe também de achar que não presta, enfim, o assunto é o outro, mas é para criticar. Gosto demais do Yuri Alberto, acho que ele é um jogador que tem muita qualidade, mas quando vai mal, temos que citar, temos que criticar. Então, não gostei da partida do Yuri Alberto, para mim foi uma partida muito abaixo. Esses, para mim, foram os destaques positivos, quem mais realmente chamou atenção, e coloco tanto o Yuri quanto o Garro como dois jogadores que deixaram a desejar no duelo contra o Atlético Mineiro. O mais importante, em relação à tabela, né, pessoal? Deixa eu ver aqui como é que vamos colocar mais destaque para a tabela aqui, porque com os resultados da rodada, o Corinthians acabou ultrapassando o Santos, que perdeu de virada para o Grêmio. O Grêmio subiu algumas posições, né, mas subiu algumas posições. Está na 14ª colocação. O Santos terminou a rodada no Z4, mas por que é importante te trazer alguns pontos aqui com ela? E por que tem esse lado da importância do resultado do Corinthians, que na última rodada poderia ter ficado fora do Z4, mas como perdeu para o Botafogo de 3-1, acabou entrando na zona de rebaixamento. Dessa vez o Corinthians sai do Z4 com a vitória em casa. Já tinha saído com a derrota do Santos pelo saldo de gols, o Corinthians já estava à frente. Mas o Vasco acabou perdendo de 3-0, o Vasco, inclusive, já é um momento de crise, Renato Gaúcho acabou o pessoal chamando de time de sem vergonha, chamando o Renato de covarde, jogando copo de água. O negócio ficou pesado para o lá em São Januário. Mas o Corinthians passou essas duas equipes e com 21 pontos, tem a mesma pontuação do Grêmio, do Internacional e do próprio Atlético Mineiro, que o Corinthians venceu, questão agora nos critérios de desempate. E olhando mais para cima da tabela, por que foi importante o Corinthians não tropeçar nessa rodada? A gente começa a olhar para cima, Corinthians, Vitória 22 pontos, Botafogo 22 pontos, Cruzeiro que venceu na rodada 23 pontos, junto com o Bahia que vai entrar em campo, pega o Coritiba, então pode ter uma pequena mudança nesse lado. O Coritiba que acabou citando também, então tem duelo Bahia e Coritiba, e o próprio São Paulo. Então a gente está vendo aqui o 6º colocado da tabela, o Corinthians está 4 pontos de distância. Então, realmente, olhar, o Corinthians é o 15º, nossa, está próximo da zona de rebaixamento. Olhando para a tabela, o Corinthians hoje tem a distância do Corinthians para o 17º colocado, que é o Santos, é uma distância que coloca o Corinthians está mais perto, a gente está falando de 2 pontos de distância do Corinthians. Vamos pensar quem já entrou na rodada, né, sem desconsiderando o Coritiba e Bahia, que jogam ainda, o jogo entre as duas equipes na segunda-feira, o Cruzeiro, com 23 pontos, está a 2 pontos de distância do Corinthians. O Corinthians está mais próximo hoje do 9º colocado do que do 17º colocado. Então, esse é um resultado para tirar, assim, os 3 pontos, para tirar um peso das costas, de entender. Pegou o Atlético Mineiro, é um jogo pesado, é um time que tem qualidade, não vem jogando bem na temporada, mas é um time melhor do que os adversários que a gente enfrentou na Libertadores, por exemplo. Mas também aí vem esse ao lado do copo meio cheio. O copo meio vazio é entender também que o Corinthians, nos jogos mais pesados da temporada, desde que chegou o Diniz, não conseguiu jogar bem. O Corinthians não teve uma grande atuação contra o Botafogo, teve problemas com o São Paulo na Neoquímica Arena, na vitória por 3-2, e agora uma partida abaixo, apesar do resultado, o Corinthians não jogou bem contra o Atlético Mineiro. Então, esse é um ponto que o Diniz, depois da pausa da Copa,
precisa acertar. Tem um jogo agora para cumprir tabela com o Platense, depois pega o Grêmio fora de casa. Esse é um jogo complicado, onde para o Corinthians seria importantíssimo, até pela tabela que eu mostrei para vocês, o Corinthians vencer fora de casa para conseguir subir várias posições na tabela e ter uma pausa para a Copa do Mundo relativamente tranquila. Mas, vou falar, um empate fora de casa contra o Grêmio, dependendo dos outros resultados, pode ser pelo menos para dar uma respirada e o Corinthians trabalhar bem nessa pausa da Copa do Mundo, que aí sim, como eu já te comentou em outros vídeos, vai ser o momento de cobrar um melhor futebol do Diniz. Por mais que eu acho que está devendo em alguns nos jogos mais pesados, o Diniz ainda não teve tanto tempo para trabalhar com o elenco. E eu espero isso depois aqui, claro, na pausa da Copa do Mundo. E você, o que achou da partida do Corinthians? Concordou com os destaques negativos e positivos? Comenta aqui, e claro, para fechar o vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, para a gente se ver, bater um papo falando do Corinthians em outros vídeos, em outras lives, sempre aqui no canal Portal da Fiel, de corintiano para corintiano.